O nosso produto é o Meme. Ele é um serviço que foi criado para capacitar os professores dos ensinos infantil e fundamental, para utilizarem a música como forma de envolver as crianças para conectá-las com a aula e criar uma situação muito agradável e eficiente para ensinar todas as matérias da grade curricular partindo da música. O Meme se tornou um novo caminho para os professores poderem conduzir as aulas de forma flexível, inovadora e envolvente, além de fazer as crianças aprenderem os conteúdos curriculares de forma muito especial. Esse método dá ferramentas para o educador criar e personalizar a sua aula, misturando os conhecimentos que ele já tem com a música. Essa combinação tornará o aprendizado uma experiência muito mais interessante e muito eficiente, de forma livre, variada e ajustada de acordo com o perfil de cada grupo de alunos. É muito importante que fique claro que o professor não precisa saber tocar nenhum instrumento ou conhecer teoria musical. Trabalhar o Meme junto com as crianças, sem dúvida, proporcionará uma experiência muito interessante para os professores, porque eles acabam aprendendo junto com as crianças sobre diversos assuntos. E além disso, a utilização da música sensibiliza as crianças, a ponto de permitir que o professor consiga identificar as potencialidades e as limitações dos alunos. E dessa forma, ele pode oferecer o suporte adequado e colaborar com o desenvolvimento das crianças. Veja só, o Meme, ele não é simplesmente um curso em que as pessoas obtêm informações sobre um determinado assunto. Ele é um método. Ele oferece um passo a passo que dá o caminho que o educador deve seguir para que ele conclua o processo de utilização da música como base para ensinar as outras matérias. Um dos grandes diferenciais do nosso material é a sistematização. É uma das principais características do nosso material, ou seja, a organização do conteúdo através dos passos, que são etapas bem definidas para cada tipo de assunto, fez com que o método ficasse tão eficiente nesse formato online. Nosso material é exclusivo. Cada um dos passos do Meme é muito bem esclarecido através dos vídeos explicativos, vídeos que demonstram a aplicação das atividades junto com as crianças e vídeos que enriquecem com exemplos sobre o assunto daquele determinado passo e completam as ideias do educador. Todas as ferramentas que o professor precisa para compreender e executar as atividades estão indicadas claramente no material e ficam disponíveis dentro do próprio site do curso. Basta clicar nos links que ficam no decorrer dos textos para poder ter acesso ao material. Mesmo com tudo bem explicado nos vídeos, o professor terá suporte de materiais que poderão acompanhá-lo no dia a dia, como o guia do professor, que pode ser baixado e impresso. Este guia contextualiza grande parte da maioria do conteúdo que está no curso, assim como ele também terá o roteiro das brincadeiras, explicando como aplicá-las detalhadamente. Como é importante que a música seja algo natural para as crianças e torne uma opção interessante na relação entre o professor e o aluno, a Ana Cruz oferece uma grande quantidade de brincadeiras que utilizam a música e que tornam as aulas mais agradáveis e favorecem a integração entre os alunos. Como nós identificamos que alguns professores dizem que é fácil falar, mas é difícil aplicar certas atividades com as crianças, a Ana Cruz foi até as escolas e fez vídeos da aplicação dessas brincadeiras com as crianças. Dessa forma, o professor poderá assistir à aplicação e se sentirá mais seguro para preparar as crianças, os ambientes e executar as atividades. Durante a capacitação, o professor tem uma sequência de passos apresentada de uma forma muito didática. Ele deve seguir uma ordem cronológica para concluir a capacitação. Ele só pode passar para o próximo passo assim que ele concluir o passo anterior. Esse método tem 15 passos e o educador tem 15 semanas para concluí-lo. Nós definimos 15 semanas porque é um tempo confortável para o professor assistir o material, pesquisar um pouco sobre o assunto, aplicar as atividades com as crianças e analisar os resultados. E ainda, ele pode até reaplicar a atividade com os ajustes que ele achar necessário. Durante o período do curso, o usuário ele poderá rever as aulas quantas vezes ele quiser. Dentro do site existe uma área de exercícios musicais que estimulam a escuta ativa das crianças e o professor poderá compartilhar desse material com as crianças ou praticar estes mesmos exercícios com as crianças utilizando instrumentos reais.
de acordo com o tema ou o conteúdo que ele deseja aplicar na sala de aula. Vale reforçar que sempre que tocamos no assunto música durante a apresentação do meme, é muito comum que a pessoa que esteja te ouvindo relacione o assunto com aula de música. E o nosso material não tem nada a ver com isso. Os professores não precisam ter conhecimento de teoria musical, não precisam saber tocar nenhum instrumento e nós temos casos de professores que ganharam prêmios utilizando esse método. Um deles é o caso da Juliana Polidora, da cidade de Valinhos. Ela ganhou um prêmio nacional e outro estadual. Ela ficou em primeiro lugar nos dois. Nós ficamos muito orgulhosos por essa conquista dela. Uma outra situação interessante foi que eu e o Fábio fomos chamados para o departamento responsável pelo treinamento dos professores da cidade de Campinas. E foi feita uma reunião em que eu e o Fábio achávamos que iríamos receber uma crítica negativa por alguma falha, porque o tom do chamado era mais tenso. E quando nós chegamos na reunião, era uma reunião para elogiar o método e ouvimos da coordenadora do treinamento que foi um dos melhores cursos online que eles já tiveram. Olha, nosso material estimula uma transformação no processo de ensinar. E não existe mudança sem esforço. Alterar um padrão de comportamento, de estilo, de hábitos, ou seja, sair da zona de conforto é algo difícil e depende exclusivamente de cada pessoa e do comprometimento dela com a sua profissão ou com a sua necessidade. Nosso método estimula a utilização de novos recursos em sala de aula e mesmo quando o educador não está muito disposto a se aprofundar no assunto, o meme causa uma sensibilização no educador que na grande maioria das vezes estimula insights e cria novas formas de ensinar. Nothing you say will ever be